Olha, eu fiz 30 anos recentemente e eu tenho trabalhado pra caramba. Me bateu um petit desespero quando chegou minha carteira de habilitação renovada, e a próxima vez que eu vou precisar fazer uma renovação vai ser quando eu tiver com quase 40 anos. O tempo passa rápido demais, e olha, eu decidi parcelar uma leve loucura e decidi que eu queria assistir o LeBron James jogar antes dele se aposentar. Dito e feito, consegui um ingresso para um jogo contra o time que eu torço, o Denver Nuggets, peguei um voo para Los Angeles e acabei saindo do Brasil com um total de $0 no bolso para poder assistir Denver Nuggets contra Los Angeles Lakers. Mas olha, quando eu falo que eu saí com $0 no bolso, nesse caso eu tô falando do dinheiro físico, tá? Tudo que eu fiz foi usar uma corretora, um banco, com um cartão internacional, onde eu conseguia trocar, receber e enviar reais para dólares de forma bem simples. No final, LeBron James se machucou, não jogou, meu time perdeu, Nikola Jokic também não jogou, mas eu, Gabriel Falck, não vou deixar isso me abalar e eu vou usar os minutos desse episódio aqui para te contar como funciona um banco de câmbio a partir de agora, nesse episódio do Plano Real. Vamos lá, de forma simples, uma operação cambial é a troca de uma moeda por outra. Toda vez que alguém compra dólares, euros ou qualquer moeda estrangeira usando reais, está realizando uma operação de câmbio. Essas operações servem para diferentes finalidades, desde viagens internacionais para assistir seu time de basquete perder, investimentos ou envio de dinheiro para fora do país. A gente já entra nos detalhes, aguenta aí. Quando falamos de banco de câmbio, a gente está falando de instituições que têm autorização especial do Banco Central do Brasil para atuar no mercado de câmbio, ou seja, na compra e venda de moeda estrangeira, em remessas internacionais, em recebimentos no exterior e em várias outras operações envolvendo moeda estrangeira. Mas não é qualquer empresa que pode fazer isso. Existem algumas resoluções do nosso Banco Central e da CVM que nos dão detalhes sobre isso. E estudando a resolução do Banco Central do Brasil número 277, para operar com câmbio, a instituição precisa pertencer a um dos tipos autorizados pelo nosso regulador aqui, que são bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, corretoras de câmbio, corretoras e distribuidoras de valor, financeiras ou, mais recentemente, algumas instituições de pagamento como fintechs. Cada uma dessas categorias tem limites e condições específicas para atuar, dependendo do valor da operação e do tipo de cliente. Só para você ter uma ideia, enquanto um banco pode fazer operações financeiras, bancárias de praticamente qualquer valor, uma corretora de câmbio ou instituição de pagamento tem limites, como por exemplo, nas operações de liquidação imediata de até $500 mil, ou no caso das fintechs, até $100 mil, sempre respeitando essas mesmas regras do Banco Central. Além de estar dentro de uma dessas categorias, a instituição precisa comprovar sua capacidade econômico-financeira, apresentar um plano de negócio consistente, manter uma estrutura adequada de controles internos e nomear responsáveis técnicos para a área de câmbio. Também precisa ter sistemas capazes de registrar todas as operações e reportar elas para o Banco Central do Brasil de forma transparente, especialmente por meio de um arquivo que a gente chama ele de ACAN 220, que toda corretora autorizada precisa compartilhar com o nosso Banco Central a cada operação de câmbio realizada, onde é informado nesse arquivo quem está enviando de dinheiro e de onde essa grana veio, qual é a finalidade dela e assim por diante. E não para por aí não, tá? Depois de receber autorização para operar com câmbio, a instituição segue sob a supervisão contínua do Banco Central. Isso significa que, se a instituição parar de operar, não seguir corretamente o que prometeu no seu plano de negócio ou descumprir normas cambiais, ela pode perder essa autorização. Agora que a gente já sabe quem pode ser um banco de câmbio, vamos entender o que exatamente essas instituições podem fazer? Olha, de acordo com a mesma resolução do Banco Central, número 277, um banco de câmbio pode atuar em toda a movimentação de recursos entre o Brasil e no exterior. Eles podem fazer a compra e venda de moedas estrangeiras, tanto para quem vai fazer uma viagem internacional, quanto para empresas que precisam pagar fornecedores ou clientes fora do país. Elas também podem receber recursos enviados do exterior ou enviar dinheiro para outros países por diversos motivos. Pagamento de serviço, investimento,
ajuda familiar, pagamento governamental, entre outros. Existe uma categoria enorme de tipos de operações cambiais que podem ser feitas. Eu não consigo listar todas elas para vocês, porém eu posso deixar algumas recomendações de link aqui na descrição desse episódio para você ir diretamente no Banco Central e pegar essa informação. E além disso, essas instituições podem operar no mercado interbancário, fazendo a compra e a venda de moedas entre elas, e também fazer operações que a gente chama de arbitragem cambial, que basicamente é quando se compra moeda em um mercado onde a taxa de câmbio é mais barata e depois você vende essa mesma moeda em um outro mercado, onde a taxa de câmbio está mais alta, geralmente por existir mais demanda por essa moeda. Essa diferença entre comprar a mesma moeda mais barata no mercado A e vender mais caro no mercado B gera um lucro para a instituição que está realizando essa operação, e é o que a gente chama de arbitragem cambial. E olha só que dado mais interessante. Para operações que são de até $10 mil, não é necessário apresentar a documentação comprobatória para justificar o motivo dessa operação. Ou seja, o cliente pode fazer a sua compra e venda de moeda estrangeira de forma muito mais simples, bastando apenas a sua declaração sobre a natureza da operação cambial. Isso vale tanto para a pessoa física quanto para empresas. Acima desse valor, a instituição precisa pedir documentos que comprovem o fundamento dessa transação para evitar processos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E não adianta achar que você pode ficar fazendo operação infinita de $9.999 que o Banco Central não vai fazer nada contigo, tá? Não é por aí que a banda toca, tico-tico, o Banco Central é bem mais esperto que você. Agora, em relação ao limite de atuação das instituições, corretores de câmbio, instituições de pagamentos, entre outras entidades que não são bancos comerciais ou múltiplos, é importante entender que eles podem fazer operações com clientes para liquidação até o valor de $500 mil por operação, como a gente já tinha mencionado anteriormente. Fintechs e IPs, por ter um tipo de licença com o Banco Central com um escopo um pouco mais reduzido, esse valor fica menorzinho ali para R$100 mil. Vamos imaginar que uma pessoa ela quer enviar 5 mil euros para um parente que mora na Alemanha. Ela usa um aplicativo de um banco brasileiro autorizado para atuar no mercado de câmbio, para operar com câmbio, como por exemplo, vou pegar um banco aleatório aqui no Brasil, tá pessoal? O BS2. A pessoa vai fechar essa operação diretamente pelo aplicativo, vai acontecer o débito em reais à sua conta e o banco vai fazer a conversão desse valor para euros com base na taxa de câmbio do momento, muitas vezes referenciado na Petax. Além, é claro, do RED da empresa, do lucro que vai ficar para eles também. Depois dessa operação, o banco BS2 vai enviar uma ordem internacional usando a rede SWIFT, e como se fosse ali um sistema de mensagens que conecta bancos ao redor do mundo inteiro para um banco parceiro na Alemanha, como sei lá, o Deutsche Bank. Em poucos dias, esse dinheiro vai estar disponível na conta do destinatário lá na Alemanha. Antes da gente fazer os finalmente aqui do episódio, vamos falar de alguns conceitos importantes sobre banco de câmbio? Uma operação de câmbio à vista é a mais simples, a mais comum. É quando acontece a compra ou venda de moeda estrangeira com liquidação em até 2 dias úteis. É o tipo de operação que a gente faz quando compra dólares para uma viagem ou quando uma empresa paga por uma importação imediata. Já o câmbio futuro aqui é diferente, tá? Duas partes combinam hoje a taxa de câmbio por uma transação que vai acontecer lá na frente numa data futura. É como se você travasse o valor do dólar hoje para fazer um pagamento daqui, 3 ou 6 meses, por exemplo. Esse tipo de operação é muito usado por empresas que precisam proteger seus custos e receitas em moeda estrangeira contra as possíveis variações do mercado. Convenhamos, estamos num momento com muitas variações de mercado, então fazer esse processo é muito importante. E é justamente nesse contexto todo que entra o processo de hedge cambial. O hedge é uma estratégia de proteção. Ele não é uma operação que tenta só ganhar dinheiro com alta ou queda do dólar, mas sim para proteger o dono detentor daquele recurso contra as oscilações de mercado. E agora, para a gente finalizar o episódio, que eu sei que tá um pouquinho mais longo que os demais, o que eu quero fazer com vocês é explicar 2 conceitos importantes, porque o plano real tá se aproximando do episódio 100, eu não vou ter oportunidade de falar da Swift e de Petax depois, então eu quero terminar com esses 2 contextos aqui em um tweet. Bom, o sistema Swift basicamente é uma rede internacional que conecta bancos do mundo inteiro. É como se fosse o WhatsApp das instituições financeiras, mas claro, muito mais seguro e controlado.
Quando um banco brasileiro precisa enviar dinheiro para um banco em Londres, Nova York ou em Frankfurt, ele não manda esse dinheiro direto. Ele manda uma mensagem segura pelo SWIFT instruindo o banco de destino para fazer esse pagamento lá fora. Agora, indo de SWIFT para Petax, a Petax é uma referência da taxa de câmbio que é calculada diretamente pelo Banco Central. Ela é uma média ponderada das taxas praticadas pelos bancos aqui no Brasil ao longo do dia. A Petax é muito usada como um parâmetro para contrato futuro de câmbio, operações financeiras e até como referência em transferências internacionais. E com isso, a gente sim fecha o episódio de hoje. Agora, você já sabe muito melhor e com muito mais detalhes como funciona um banco de câmbio, quais operações ele pode fazer e como o dinheiro cruza fronteiras com segurança. O Plano Real super longo dessa semana vai ficando por aqui, porém eu tô sempre falando sobre o mercado financeiro e meios de pagamento lá no meu LinkedIn. Só procurar por Gabriel Falck, clicar em seguir ou mandar um e-mail para falecom@gabrielfalck.com.br. Se curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar o conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima, pessoal. A edição desse podcast foi feita por Randy Maldonado. Número de contato na descrição do episódio.